O senhor Forquilha aparece, não é? E nós não podemos em nenhum momento desprezar este discurso, também porque é um discurso democrático, assim como ele diz que o partido, ou melhor, os partidos políticos são soberanos e tomam as suas decisões. Tudo bem, até aí nós compreendemos. E agora, a soberania no partido, eles podem tomar as suas decisões, mas em nenhum momento deve-se esquecer a voz do eleitor. Não se deve esquecer a voz do eleitor. Eu pessoalmente não condenaria a tomada de posse, porque eu entendo a tomada de posse como um caminho para uma pacificação, como um caminho para encontrar espaço para diálogo. Já é bom, porque ninguém deseja violência por cima de violência. Já é bom. Mas agora, esta aceitação de tomada de posse é acompanhada sobre quais condições posteriormente. Ou seja, o Podemos aceitou tomar posse, mas para responder àquilo que são as reivindicações do seu eleitorado, do povo que diz que houve fraude. Quais são as contrapartidas que o Podemos aqui coloca como condição para tomar posse e depois avançar para a reivindicação? É isto que eu acho que faltou no partido Podemos, que é dialogar também com o seu eleitorado. Porque o eleitorado, como diz, como a gente percebe, chamam o Podemos, chamam o Forquilha de traidores. E se realmente o Podemos não é traidor, e se o Forquilha não é... Então eles precisam dialogar com o seu eleitorado, mas nada. Este que é o essencial. É o essencial. Deveria haver um diálogo aqui, sob condição de continuar a ser chamado de traidor, quando talvez não pudesse ser. Podemos fazer alguma diferença, algo de bom para o povo na Assembleia da República? Dizia? Há alguma vantagem para o povo com o Podemos na Assembleia da República? Olha, qualquer assento na Assembleia da República espera-se que faça alguma diferença, porque nós esperamos que qualquer indivíduo que esteja naquela casa em representação ao povo fizesse alguma diferença, e uma diferença para o positivo. Mas agora, contra o discurso, argumentos colocados numa primeira fase onde o Podemos se assume como o filho do Partido Frelimo e que vai ter um diálogo com o seu pai, eu acho que estes discursos não são esses discursos que nós esperamos, porque a ideia aqui não é como chama, discurso de familiaridade, mas é sim trazer posições que possam espelhar naquilo que é o desejo dos moçambicanos. Eu acho que o senhor Forquilha poderá ter falhado neste discurso de se assumir como um filho que vai conversar com o seu pai. Eu acho que não é um espaço para discutir, é um espaço para negociar, sentar e conversar com o pai. É um espaço, sim, para indicar caminhos, espaço para discutir aquilo que são os anseios da população. É isto que nós queremos ouvir. Os problemas reais dos moçambicanos, isto sim, devem ser discutidos lá e não uma conversa de família, como o discurso do presidente Chapo, as suas expectativas é de louvar. No entanto, não nos esqueçamos que tudo é discurso, ainda é discurso. Tudo é discurso, então, tudo que é discurso ainda é discurso. Nós esperamos que este discurso se materialize. E ainda bem dizias, é possível o senhor Francisco Chapo, presidente da República, controlar a chamada máquina de tal modo que, como ele dizia, de tal modo que aquelas gorduras desnecessárias possam ser retiradas, de modo a beneficiar as políticas públicas. A questão que colocaríamos é o seguinte: o senhor Daniel Chapo tem este grande desafio, que é o desafio de se impor na máquina da Frelimo. Se impor
Na máquina da Frelimo. Esse que tem um grande desafio de se impor na máquina da Frelimo. Nós sabemos muito bem que o senhor Francisco Chapo na Frelimo é há pouco tempo que tomou o cargo de relevo. Muito antes nem secretário provincial ou então a nível do Comitê Central não estava. É agora que tomou um cargo de relevo. A questão que colocamos é: terá uma capacidade suficiente para controlar os grandes elefantes da máquina? Terá essa capacidade? Eu acho que essa questão se responde a ele, não? No seio do Partido Frelimo. No seio do Partido Frelimo. Acha que claramente a gente com postura inquebrantável. Há pessoas que sejam donas da Frelimo e que claramente que são tão fortes quanto o próprio Estado. Nós sabemos disto. Isto não é de questionar. A gente no Partido Frelimo tão fortes que o próprio Estado. Então são essas pessoas que nos questionam. Pessoas fortes mais que o próprio Estado. Sua Excelência Daniel Francisco Chapo terá a capacidade de se impor perante a estas figuras? Essa é que é a questão. Atualmente? De modo que estas pessoas não possam alocar os seus nos ministérios, que estas pessoas não possam tomar a dianteira de indicar as funções, de mandar o Dr. Francisco Chapo, de modo que lhes dê o poder. Nós, Frelimo, percebemos que o Estado, se até hoje tem estas fraquezas, é porque ele se confunde com o partido. Ele se confunde com o partido. Nós estamos a falar de forma aberta. Essas opiniões não são opiniões que estejam contra, mas são opiniões para ajudar o novo governo a tomar decisões que possam levar Moçambique a um outro patamar. A composição do governo. A composição do governo. A composição do Quem governo. Quem que aponta meu vice-ministro? O ministro diz disso e daquilo ali. Deve se basear pelas competências, obviamente. E não pela musculatura partidária, mas sim pelas competências que o cidadão apresentar, deve ocupar o espaço. E ainda bem que o presidente disse ontem. Ele vai exigir que os ministros possam trabalhar com base nos resultados concretos. É mais um desafio e nós esperamos isto, né? E daria meta a alguns governantes ele prometeu, nós estamos aqui à espera que, com base nestes resultados, metas concretas que possam. Quem cumpre uma meta ou uma sangue é alguém que é competente, é alguém que tem a capacidade de fazer. Para cumprir uma meta tem que ter a capacidade, tem que ser competente. Tem que ser competente. E se colocamos alguém por confiança, por filiação partidária... Não tem como, veja só, sem querer, não temos como buscar vamos lá, alguém com competências, se calhar, para a agricultura, a área da agricultura, que possa chefiar o Ministério da Defesa. Há disso. Quantas vezes já assistimos nós, gente com formação, gente com experiência na área de saúde, está a governar a educação, está a governar o Ministério da Indústria. Assim, é desta vez que o presidente Chapo deve ter a capacidade de selecionar os indivíduos segundo as suas capacidades, as suas competências. Com aquele discurso. Só compreendendo a área da atuação é que se pode tomar medidas concretas e medidas que possam dar resultados concretos. Então, acho que com o esse pragmatismo tem que ser acompanhado com estratégias, essas estratégias que possam claramente reconhecer quais são as capacidades, as potencialidades das pessoas. E não basear-se, como dizia, na musculatura partidária. É porque é filho do tal fulano, é filha de tal fulano, não. Há tanto jovem competente neste país que nós conhecemos muito bem, que possam levar este país avante. Ainda bem diz. E vai se basear no pluralismo democrático. Ouvimos no passado, as ideias políticas não têm cor partidária. Lembra-se desse discurso? Exato. Mas isto não se concretizou. Durante 10 anos, o presidente Nunes prometeu
não se basear em cores partidárias, mas foi o que fez durante a sua governação. Há uma confusão. De tal modo, deixe-me terminar, de tal modo que qualquer opinião que pudesse ajudar o presidente Nunes, simplesmente as pessoas eram mal vistas, senão até vimos algumas pessoas que passaram por conta de emitir simples opiniões como eu estou a fazer agora. Se eu estou aqui hoje, porque eu tenho expectativa de que o Dr. Chapo possa cumprir com o que prometeu-me ontem, que é a liberdade de expressão.